Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro, aqui estamos no templo da Igreja Batista de Nova Brasília, para o nosso culto de oração, para mais uma celebração ao nome do nosso Deus. Nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Louvamos a Deus já pelas vidas dos irmãos que aqui se encontram e também pelos demais que estão conosco agora, acompanhando em tempo real, e aos demais que no decorrer do tempo estarão dando continuidade a este culto pelo replay. E também desde já os nossos convidados e irmãos, amigos à distância, podem deixar registrados as suas mensagens, os seus pedidos de oração, porque hoje é culto de oração e temos o grande prazer de estarmos orando por cada um dos pedidos registrados. E para este momento de louvor, o Salmo 138, versículos 1 e 2, assim, esses versículos nos dizem: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Louvemos ao Senhor de todo o nosso coração. Boa noite aos irmãos, aos que estão aqui presentes, aos que estão nas redes sociais. Nós vamos continuar louvando ao Senhor agora através dos cânticos. E para isso nós vamos cantar Deus Supremo és incomparável. Declaremos ao nosso Deus o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é majestoso, soberano em glória. Vamos louvar ao Senhor. Deus Supremo és, soberano. És incomparável.
Hoje é quarta-feira e nós temos momento de oração. E o cântico que nós vamos louvar agora, ele fala sobre o poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico, dizendo lá no nosso coração o quanto nós cremos no Senhor nosso Deus e o quanto nós precisamos de estar diante dele em oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Glória a Deus. Como hoje, quarta-feira, é dia do culto de oração, desde já estaremos orando agora. Eu peço para vir aqui ao microfone, nosso irmão Benedito da Silva, José Benedito da Silva, diácono querido aqui da nossa igreja. E desde já, irmão Benedito, o irmão já esteja colocando nas mãos do Senhor a expectativa de cada coração, de cada sentimento no íntimo de cada um, pelos seus familiares,
pelas suas súplicas, pela necessidade de cada um. Já agradecemos ao Senhor, já louvamos ao Senhor. E este momento, então, é um momento que não só estaremos agradecendo mais uma vez, mas também já colocando as súplicas nas mãos do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, louvado seja teu santo e precioso nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo agradecimento, só o Senhor merece, Papai do céu. E nesta hora, meu Pai, que estamos levando esse pensamento a Ti, para te pedir, para te agradecer pelas ricas bênçãos recebidas pelos altos céus. Muito obrigado, meu Pai, por nós ser pessoas que compartilham a Tua palavra, meu Pai. Crer nela, meu Pai, e dela tirar o diário das nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, por hoje ter essa convicção, essa certeza que somos totalmente dependentes do Senhor. Em todos os aspectos de nossas vidas, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado por esse dia, meu Pai. Dia esse que nunca mais irá voltar. Mas podemos sentir saudade dele, meu Deus. Mas voltar nunca mais. E eu aprendi uma coisa com o nosso pastor José. Que nós temos que viver como se hoje fosse o nosso último dia de vida. Que não sabemos se amanhã estaremos aqui para pedir perdão, para abraçar nossos familiares, nossos amigos, meu Pai. Não sabemos. Então, por isso, nós temos cada dia mais colocar nossa vida no teu altar divino. Muito obrigado, meu Pai, por tudo, meu Deus. Muito obrigado mesmo. E prepare nossos corações, meu Pai, para ouvir a mensagem que vem do Senhor para nossos corações. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter uma mensagem musical também com o nosso irmão Aversino, outro diácono. Tínhamos aqui a irmã Vera, também ministrando louvor, diaconisa da nossa igreja. Agora orou o irmão Benedito, diácono da nossa igreja. O solo agora com o nosso irmão Aversino. O irmão Aversino vai cantar um cântico clássico do nosso cantor cristão. Estaremos cantando juntos com ele. E os irmãos que estão em casa, os amigos também, podem cantar conosco. Aproveitem um momento. E também quero deixar o lembrete que este mês de setembro é o mês de missões nacionais na Convenção Batista Brasileira. E a nossa igreja, a Igreja Batista de Nova Brasília, também não vai ficar de fora da campanha de missões nacionais. E temos não só que orar por missões, mas também até o dia 18 de outubro, terceiro domingo de outubro, é o dia do encerramento da nossa campanha. Então, os irmãos, as irmãs, os jovens, as crianças, todos como sempre, com a oferta, com o seu alvo pessoal para missões nacionais. E, simultaneamente, a nossa campanha para a colocação da cobertura metálica, quando no início do ano vários irmãos da igreja colocaram o seu nome naquela listinha de um valor determinado durante este ano de 2020. Então, lembremos desses nossos compromissos. Quem está à distância e tem contribuído com a nossa igreja, está fazendo isso através de aplicativos, o depósito bancário, também tem o PicPay aqui na página do Facebook da igreja, e qualquer dúvida também pode deixar por escrito, que estamos aí aptos a esclarecê-lo. Irmão Aversino. Vamos louvar o Senhor. Se eu tiver Jesus ao lado e com Ele auxiliado e por Ele comandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que vou irei. Seja meu caminho duro, espinhoso e seguro,
teus braços bem seguro, eu para o meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que vou irei. Mas ele poderá secar-me, o perigo assustar-me, mas se Cristo segurar-me, e onde vive irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que vou irei. Seja meu caminho duro, espinhoso e seguro, em teus braços bem seguro, onde devagar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que vou irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que vou irei. Muito obrigado, irmão Aversino, e que Deus possa abençoá-lo ricamente. Lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Nós encontraremos uma palavra, na verdade, uma interrogação com uma afirmação também ao mesmo tempo, na mesma frase. Podemos encontrar alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Quem falou isto? Faraó a seus servos. Uma pergunta que ele faz, mas ao mesmo tempo ele estava respondendo de que não seria possível encontrar alguém como aquele homem a quem ele estava se referindo. Esta foi a palavra de Faraó a seus servos a respeito de José, que tinha sido tirado do calabouço para interpretar o sonho ou os sonhos de Faraó. Creio que a maioria, se não todos, está lembrando desse episódio de José, quando ele é retirado do calabouço para interpretar o sonho de Faraó, quanto os 7 anos de abundância e os 7 anos de escassez, de seca, de fome sobre todo o mundo na época conhecido. Faraó, o imperador principal do mundo conhecido na época, imperador da maior potência mundial no tempo de José. E José não só interpretou o sonho de Faraó, mas também deu orientação quanto ao que deveria ser feito durante os 7 anos de fartura, de chuva, de abundância, 7 anos quando a terra produziria como nunca, porque depois viriam 7 anos de seca, de escassez, e assim ele deu uma orientação que deixou todos admirados e após em silêncio ouvir a explicação de José,
Faraó, então, ele faz uma pergunta, mas ao mesmo tempo afirmando nessa pergunta. Porque após ouvir a interpretação e a instrução daquele jovem, descendente de Jacó, então assim disse Faraó a seus servos: podemos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? O mundo atual, o mundo em que vivemos, necessita também de agentes de mudanças urgentemente, assim como José foi um agente de mudança naquele tempo de crise. O mundo em que vivemos necessita urgentemente de agentes, de mudanças, de pessoas capazes de fazer a diferença. Pessoas eficientes, capazes de inverter essa situação difícil no qual passa a humanidade. Na verdade, essa situação difícil na qual também estamos inseridos. O mundo está precisando de pessoas assim também. Pessoas que correspondam às mesmas expectativas do mundo. Na ocasião em que perguntou Faraó ao se deparar com José: podemos encontrar alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? O mundo também está perguntando a mesma coisa em nossos dias. O mundo também está procurando homens e mulheres em quem está o Espírito de Deus para fazer a diferença num mundo em que também está passando por uma grande crise, conforme foi no tempo de José. José também era conhecido como o sonhador, mas um sonhador que sonhava com a mente e o coração em Deus. A sua mente para o alto em Deus, o seu coração também para o alto em Deus. E na plenitude dos tempos, se tornou um líder notável que usou sua posição, sua influência, seu conhecimento, sua capacidade, sua espiritualidade para influenciar e criar um mundo melhor. Todo o potencial de José foi usado para criar um mundo melhor, um mundo que estava em crise na sua época, um mundo que estava em caos na sua época, um mundo também que estava prestes a ficar de cabeça para baixo na sua época. E uma pessoa que se colocou à disposição para mudança em tempos de crise foi o suficiente para Deus para fazer toda a diferença. Uma pessoa apenas, quando se coloca à disposição de Deus, é capaz de fazer diferença não só na sua região geográfica, mas isso vai se refletir no mundo inteiro. É algo para nós refletirmos, algo para nós pensarmos, porque no episódio envolvendo José, nós podemos tirar lições importantes para estes tempos de crise global, na qual somos testemunhas, na qual também somos vítimas. E uma das primeiras lições, ou uma das lições, melhor dizendo, o mundo carece de pessoas visionárias. O mundo carece de pessoas visionárias, pessoas cheias do Espírito de Deus, pessoas que possam pressentir o que está por vir e sem medo compartilhar seus sonhos. Em Gênesis capítulo 37, versículo 6, lá vai nos dizer que José disse à sua família: ouça este sonho que tive. Ouça este sonho que tive. José teve um sonho. José abraçou-se a este sonho. José queria compartilhar este sonho. José estaria assim se expondo ao ridículo, ao deboche, mas aquilo estava no seu coração e precisava saltar de dentro do seu coração.
Ele precisava compartilhar aquilo com alguém. José era uma pessoa visionária. E em Gênesis 37, versículo 6, as primeiras testemunhas dele, a sua própria família, a começar pelo seu pai, pelos seus irmãos, ele disse: ouça este sonho que tive. No sonho de José estava a visão do que iria acontecer e também a pessoa em quem ele poderia se tornar. Em relação à sua pessoa, ele trabalhou para que aquele sonho se confirmasse em sua vida. A Bíblia não dá detalhes, mas eu tenho certeza absoluta, assim como os irmãos também, que aquele momento em que José é levado como prisioneiro pelos ismaelitas para o Egito, até ele se tornar faraó, há aí dois momentos. O momento em que ele conta o sonho, até ser colocado na cova pelos seus próprios irmãos, ali é o primeiro momento, e da cova em diante é o outro momento, a outra fase. Então, eu considero divisor de águas na vida de José, o momento em que ele é colocado na cova. Quando José é colocado na cova, ali parecia que ele estava sendo enterrado, ali parecia que era o fim dele, ali parecia que ele estava sendo sepultado com a sua visão, ali parecia que ele estava sendo sepultado com os seus sonhos, ali parecia que estavam sendo sepultados também o seu projeto de vida. Mas José não se deixou intimidar. José não olhou aquela cova como o fim da sua vida. José não olhou para aquela cova como se tudo tivesse ido por água abaixo. Eu tenho certeza absoluta disto. E naquele momento então, quando ele sai da cova pelos ismaelitas, embora sendo levado como escravo para o Egito, mas não sai da cova sozinho. José tira da cova com ele a sua visão. José tira da cova com ele o seu sonho. José tira da cova com ele o seu projeto de vida. Porque José era um homem visionário. Meu irmão, minha irmã, sonhem. E por mais que tentem jogar o seu sonho na cova, no buraco que cavaram para você, mas não deixe morrer o seu sonho, não deixe morrer o seu projeto de vida, não deixe morrer a sua visão para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, para os seus parentes. Não deixe nada disto ficar na cova, e nem a sua própria vida. José, ele fez do seu sonho uma missão. No sonho de José estava a visão do que iria acontecer, e também a pessoa na qual ele se tornaria. E em relação à sua pessoa, ele trabalhou para que aquele sonho se confirmasse em sua vida, apesar do descaso dos seus irmãos, apesar do descaso daqueles mais próximos dele, da sua própria família, que o viam apenas como o segundo filho mais novo de Jacó. José fez do seu sonho uma grande missão, um projeto para cumprir na sua vida. Isso também nos leva a refletir de que quando deixamos de sonhar, é como se passássemos a desistir de viver, porque só sonha quem está vivo. Só sonha quem está vivo. Só deixa de sonhar quem já está debaixo da terra a 7 palmos. Mas nunca devemos deixar de sonhar enquanto estamos vivos, mas sonhar com a mente e o coração focados para Deus. E quando deixamos de sonhar, deixamos de planejar para as nossas vidas. Desistimos dos projetos que não alcançamos no decorrer do tempo e achamos que agora não tem mais tempo para eles. Nós não podemos deixar de sonhar, porque senão passamos a desistir de viver, ficamos sem visão, perdemos a autoconsciência sobre a nossa própria vocação e destino. Independente da nossa faixa etária, continue sonhando. José era um sonhador, tinha um desejo, tinha um projeto ainda muito novo, mas Abraão também tinha um sonho de ter um filho, e com a idade bem avançada,
esse projeto de vida foi alcançado. Independente da sua faixa etária, continue sonhando. Da parte de Deus, Deus sempre terá prazer em nos revelar sua vontade. Mas para isso precisamos deixar que Deus domine nossas mentes e nossos corações como José. Peçamos a Deus que Ele nos mostrará o caminho, pois na esperança prometida aos seus filhos, com o advento do Espírito de Cristo, Deus promete lá em Joel capítulo 2, versículo 28, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Olha a promessa que Deus faz com o advento do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Você já percebeu que parece que a coisa aqui está invertida daquilo que nós entendemos ser o normal do nosso dia a dia? Porque quem é que sonha? Quem é que tem projeto? Quem é que tem tempo para trabalhar projetos? Quem é que tem tempo para galgar sonhos? Quem é que tem tempo para aprender? E se não conseguiu aprender a tempo, em um determinado momento da vida, ainda tem uma margem de vida a mais, pelo menos teoricamente falando. São os jovens. E quem é que tem visão? Quem é que tem experiência? Quem é que está calejado da vida? Quem tem explicação para quase tudo? Quem é que pressente melhor o que pode dar certo e o que não pode dar certo? São os velhos, são os idosos. Mas olha só o que Deus nos promete em Joel capítulo 2, versículo 28, justamente o contrário. Os velhos ainda continuarão sonhando. Os velhos ainda continuarão planejando para si, planejando para suas famílias, planejando para os seus filhos, planejando para os seus netos, planejando para os seus bisnetos, se for o caso. E os jovens com o Espírito de Deus terão visões. Os velhos encantados por continuarem sonhando como se fossem jovens. E os jovens com a segurança, com a firmeza, com a proteção da experiência dados pelo Espírito Santo de Deus, como se fossem pessoas velhas, entre aspas, por conta da experiência, por conta do tempo de vida. Aqui nós vemos uma equação perfeita. O encantamento do sonho com a segurança da experiência, da visão de vida. Por isso que o mundo carece de pessoas visionárias, independente da faixa etária. Seja um velho, seja um idoso, assim também como naturalmente acontece com um jovem, conforme aconteceu com José, ainda tão novo, mas sonhava e tinha também visão, tinha experiência e foi usado eficientemente por Deus para ser um agente de mudança naquele tempo de crise. O mundo carece também de pessoas íntegras, pessoas cheias do Espírito de Deus, são espirituais e moralmente responsáveis. Há um patrimônio pouco mencionado entre nós, na nossa sociedade, que alguns empresários, alguns empreendedores consideram muito, que é o chamado patrimônio moral. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas patrimônio moral. Às vezes a pessoa vai concorrer um emprego, a pessoa tecnicamente falando, ela é graduada em vários cursos, ela pode ter vários certificados, pode ter vários diplomas, mas em quantos lugares ela trabalhou? Por quanto tempo ela ficou? Como é o seu atestado, antecedente? Bom ou mal? Aí é que está o patrimônio moral. Trabalhou lá por quanto tempo? Saiu de lá por quê? E por que saiu de um serviço para o outro? Aí já está começando a contar o patrimônio moral. Aqui em Cachoeiro eu tomei conhecimento que, certa ocasião, uma pessoa, um motorista profissional, foi concorrer à vaga numa empresa de ônibus aqui em Cachoeiro.
E quando chegou na hora da entrevista, a pessoa que estava entrevistando perguntou: você é casado, solteiro, viúvo, o que você é? E aí o motorista respondeu: eu sou casado. É casado há quanto tempo? Há tantos anos. E tem filhos? Tem. Quantos filhos? Tantos filhos. E aí então a pessoa que estava entrevistando disse assim: então tá bom, eu quero que você volte daqui a uma semana, eu tenho outras pessoas para entrevistar, mas você vai ter que trazer a fotografia do seu casamento. E a pessoa saiu de lá sem entender a razão da entrevista ser daquela maneira. Daqui uma semana, esse motorista estava lá naquela empresa de ônibus, irmão Benedito, e levou a foto de casamento. E aí a pessoa que estava entrevistando, o especialista, disse assim: interessante, não é? Interessante o quê? Ele perguntou: você disse que é casado há tanto tempo, você disse que tem tantos filhos, e eu fiquei assim, será que ele é casado ou não é? E aí então eu pedi para você trazer a fotografia, agora você me apresenta aqui a fotografia do seu casamento. E aí esse motorista então perguntou: mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não, porque eu acho interessante você dizer que é casado há tanto tempo, que tem filhos há tanto tempo, mas por que você não está usando aliança? Qual é o problema que você tem com a aliança? O que você me diz a respeito disso? E a pessoa então quase que foi, como diz aí a galera, catar coquinho pela ladeira abaixo. Porque explicar... E tentou dar desculpa de toda maneira, porque a aliança está cara, embora tenha aqui um Anselmo que faça aliança, deixando aqui já um link para o Anselmo, o violonista da nossa igreja, não é? Mas a pessoa quis justificar de toda maneira, mas aí o entrevistador perguntava assim: você tem motocicleta? Tenho. Quanto custa a motocicleta? Você já viu o preço de aliança? E aí então, a pessoa se viu numa situação como nunca tinha se deparado antes. Porque, na verdade, o que estava sendo colocado em xeque naquela hora ali não era o patrimônio profissional, a técnica daquele motorista, mas o seu patrimônio moral. O mundo está cheio de especialistas, mas está indo ladeira abaixo. Grandes planos econômicos já surgiram, de pessoas que ganharam prêmios em vários lugares, em vários momentos da história. Mas os países estão falindo. Grandes governantes estão caindo. E por falta de conhecimento, não é. Mas a Bíblia diz que o princípio da sabedoria está em Deus. E vivemos um contraditório muito grande, onde a humanidade cresce em conhecimento, mas se empobrece em sabedoria. E quando se empobrece em sabedoria, também vai por água abaixo, vai para o ralo, junto com a falta de sabedoria, o patrimônio moral. E o patrimônio moral é fruto de uma vida íntegra, cheia do Espírito de Deus. E o mundo carece de pessoas íntegras. Íntegras. Porque pessoas íntegras são pessoas que têm o Espírito de Deus, são espirituais e moralmente responsáveis. A exemplo de José, não fornicam, não adulteram, não escondem suas alianças, não escondem a fotografia dos seus cônjuges, não mentem a respeito dos filhos que têm, e assim por diante, porque pelo menos a começar pelo seio da família. E a exemplo de José, não fornicam, não adulteram, a autoridade delegada por Deus por conta das tentações imorais. Quando José foi tentado na casa de Potifar, estava sendo colocado em xeque o seu currículo moral, o seu patrimônio moral. José o tempo todo estava passando pelo teste para chegar a ver realizado o seu sonho. E quando para muitos uma coisa não teria nada a ver com a outra. Deus estava com José em tudo que ele fazia, mas porque também ele estava com Deus. José evitava tudo que era mal aos olhos de Deus, porque ele reconheceu que sem Deus ele não seria a pessoa responsável que foi.
Ele reconheceu que Deus era o único que poderia ajudá-lo a ser responsável por suas ações. E por conta dessa humildade, por conta desse gesto de se colocar na total dependência de Deus, Deus ficou satisfeito por José. Ficou satisfeito porque ele defendia sua pureza moral. E como favor, Deus o ajudou em tudo, e o tirou da cova, e o tirou do calabouço, e o colocou como a segunda pessoa mais poderosa do mundo, como a segunda pessoa mais importante do Egito. O único acima dele era o próprio Faraó. Tudo que ele fazia, ele fez para que o seu sonho se tornasse realidade, e assim ele foi bem-sucedido e foi um agente de mudanças em tempo de crise. O mundo em nossos dias carece de pessoas também competentes. Pessoas cheias do Espírito de Deus são competentes, capazes de trazer respostas para os problemas socioeconômicos da sociedade, assim como em qualquer outro aspecto. Deus, quando chamou Moisés para liderar o povo de Israel e tirar o povo de Israel do Egito, Moisés disse que ele não tinha capacidade. Mas Deus o chamou para capacitá-lo. E ele recebeu um chamado, porque na certa ele já tinha sido moldado, trabalhado, moído por completo durante os 40 anos que passou no deserto. E pessoa competente, a pessoa cheia do Espírito de Deus, tem de tudo para ser uma pessoa competente, em todos os sentidos. José foi um líder visionário e tinha o dom da economia política. Resolveu o problema da fome iminente que viria à civilização antiga. E usado por Deus, tornou-se um agente de mudança na sociedade polarizada do Egito. O mundo em nossos dias também carece de pessoas engajadas. Pessoas engajadas. Pessoas cheias do Espírito de Deus, elas são engajadas. Pessoas cheias do Espírito de Deus, elas têm os seus corações sensíveis. Pessoas cheias do Espírito de Deus, elas não estão indiferentes ao que está acontecendo ao seu redor. Elas choram com os que choram. Elas se alegram com os que se alegram. Seja qual for a causa, o que dói no outro também dói nelas. Elas não vivem alienadas dentro de sua própria bolha. E alguns fazem da igreja a sua bolha de alienação. Alguns fazem da sua fé uma bolha de alienação. Alguns fazem da sua religião, ou da sua denominação, ou do seu ministério, bolhas de alienação. Por acharem que a preocupação é só com o além, é só com o céu. Mas enquanto não chegamos lá, aqui neste mundo nós temos responsabilidade. E isso desde o Gênesis. Porque quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, foi para que ele trabalhasse, foi para que ele administrasse, foi para que ele colocasse as suas aptidões, os seus dons, dados por Deus, quando recebeu de dentro de Deus o sopro que lhe deu vida. Então, desde o início do mundo, fomos colocados aqui na terra com um propósito, para cuidar deste mundo, cuidar da nossa família, cuidar da nossa sociedade. Colhemos os frutos do nosso trabalho como pessoas visionárias, do nosso trabalho como pessoas íntegras, do nosso trabalho como pessoas competentes, e não podemos ficar alienados. Nós não podemos ignorar a realidade que o mundo está vivendo no momento. Não podemos ignorar a especulação até um determinado ponto, porque ter espírito crítico nem sempre é no sentido pejorativo. Eu digo sempre que nós temos o dever de investigar. Deus nos deu capacidade para isto. Deus nos deu capacidade para investigar, estudar, questionar. Não vamos fazer isso absurdamente.
não vamos perder tempo, mas nós devemos ser engajados. Os problemas da nossa sociedade também têm que ser os nossos problemas. A igreja é formada por famílias, e famílias que vivem em sociedade. Famílias em que parte são convertidas e parte de outras famílias, os próprios cônjuges, cada um tem uma maneira de pensar, a sua fé, mas todos passam dificuldades como sociedade. O que acontece na sociedade reflete-se cá dentro da igreja. Há um dito popular que diz que a sociedade corrompe o indivíduo. A sociedade corrompe o indivíduo. Mas agora entra o questionamento. E a sociedade é formada por quem? A sociedade é formada pelo quê? Se é a sociedade que corrompe o indivíduo, mas a sociedade onde vivemos, ela não é composta por indivíduos. Então, quem é que corrompe quem? É a sociedade que corrompe o indivíduo ou é o indivíduo que corrompe a sociedade? E isso é só para citar um exemplo de que há um feedback entre igreja e sociedade e igreja. Entre a igreja que vai para o céu e a igreja que continua aqui na terra ainda aguardando o momento de estar no céu. Temos compromisso aqui na terra que nos conduz para o céu, que nos conduzem para o céu. E nós temos que estar engajados nesta obra, nesta missão, porque o mundo está em crise. Há uma fábula curiosa, interessante, que conta que numa fazenda, certa ocasião, o fazendeiro resolveu comprar uma ratoeira, bem grande. E o rato estava lá dentro da toca dele e escutou quando o fazendeiro falou para a esposa: olha, eu comprei uma ratoeira e vou começar a escolher os lugares onde essa ratoeira vai ficar, porque nós vamos ter que pegar esse rato. O rato, ao ouvir aquela conversa da toca, saiu pelo outro lado e foi lá no galinheiro, desesperado, e falou para a galinha: olha, o fazendeiro comprou uma ratoeira, que coisa grave, que coisa difícil, o que você pode fazer para me ajudar? E aí aquela galinha disse assim: olha, eu não tenho nada a ver com ratoeira, eu fico quietinho aqui dentro do galinheiro, ponho meus ovos, como meu milho, saio às vezes para pastar, mas eu não tenho nada a ver, porque isso é problema de rato, eu não sou rato. E aquele rato saiu decepcionado, então ele lembrou de ir ao chiqueiro: o porco na certa vai me ajudar. E o rato então foi lá para o chiqueiro, e chegou para o porco e disse: olha, o fazendeiro comprou uma ratoeira, olha que situação difícil, que problema, uma ratoeira na fazenda, o que será de mim e da minha família? O que você vai poder fazer para me ajudar? E o porco disse assim: olha, você quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada a ver com ratoeira, eu não sou rato. Eu fico aqui curtindo o meu chiqueiro, vou lá, tomo um banhozinho na minha lama, e como a minha lavagem, sossegado, e depois vou para debaixo daquela sombra, tirar um soninho. Isso é problema seu. E aí o rato pensou assim: então agora acabou minha ajuda. E quando ele estava pensando em desistir, ele lembrou: não, tem aquele boi que está lá no curral. E o ratinho então saiu correndo, subiu na cancela, e na altura do boi disse: olha, o fazendeiro comprou uma ratoeira, e o que será de mim, da minha família, que desespero, o que nós vamos fazer por causa dessa ratoeira? E o boi então disse assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Eu fico aqui tranquilo no meu curral, bebo água ali no coxo, e o fazendeiro vem cá, coloca para mim o capim, eu me alimento bem, vou lá para o campo pastar, vou para a beira do rio, eu não tenho nada a ver com ratoeira. Isso é problema seu, isso é problema de rato. E naquela noite então o fazendeiro montou a ratoeira. E quando chegou de madrugada, a ratoeira fez um barulho. E aí a esposa do fazendeiro, então, ficou toda radiante. E agora nós pegamos o rato. E no escuro, ela foi lá para pegar a ratoeira e junto com o rato pendurado. Só que naquele dia, uma serpente tinha entrado dentro da casa do fazendeiro.
E quando ela levou a mão para pegar a ratoeira, naquela hora a serpente que estava presa na ratoeira deu uma picada na dona da fazenda. E a dona da fazenda foi só ficando doente, ficando doente, ficando doente, ficando doente. E naquela época não tinha hospital, não tinha nada, e dá uma coisinha daqui para ela tomar, dá uma coisinha dali. Aí chegou alguém e falou assim, olha, sabe o que é bom para a pessoa que está assim, fraquinha, debilitada? Faz uma canja de galinha, que vai ser uma maravilha. Aí você vai ver como que ela vai ficar boa, vai recuperar a energia. Aí lá foi a galinha que tinha dito que não tinha nada a ver com a ratoeira. E aí então a galinha se foi na canja. Mas aí o tempo foi passando e nada daquela fazendeira melhorar. E aí ficou aquela situação de que de repente ela não sobreviveria. E os parentes começam a chegar para se despedir dela. Todo mundo comovido. E o fazendeiro olhou assim, eu vou ter que dar comida para essa parentada toda. Mas galinha não tem mais. O meu boi eu não vou matar. Ah, mas não vai ter jeito, agora eu vou ter que matar o porco. Pelo menos para satisfazer os meus familiares que estão aqui presentes. E o porco então foi morto. Morreu por causa da ratoeira. E aí o tempo foi passando. E aquela senhora, quando parecia que ela estava vivendo os últimos momentos dela, para surpresa de todos, no outro dia ela amanheceu andando, querendo tomar um café reforçado. E todo mundo viu aquilo e ficou surpreso. E correu notícia no vilarejo todo. E o fazendeiro ficou tão contente que ele pensou assim, sabe de uma coisa? A galinha já foi, o porco já foi, mas a vida da minha esposa é minha maior alegria. Eu vou fazer uma festa nessa fazenda como nunca foi feito nesse vilarejo. E vou convidar o vilarejo todinho e nós vamos fazer um churrasco de boi. E o boi morreu por causa da ratoeira. E a moral da história, a galinha, o porco, o boi não estavam engajados no problema do rato. Porque o problema do rato era problema para ele e não para eles. E tem muitos crentes vivendo assim. Muitas igrejas vivendo assim. Muitos ministérios só pregam o reino, mas o reino que ainda nos aguarda. Só pregam a volta de Cristo, mas um Cristo que ainda vai voltar. Glória a Deus por isto. Só pregam a eternidade, mas a eternidade não é aqui. Mas enquanto isso, vamos ficar com os nossos corações frios, indiferentes, apáticos, às necessidades de nossos vizinhos. Só vamos nos sensibilizar com os domésticos da fé. Só temos algo para fazer em nome de Deus, dentro da igreja, dentro do ministério, pelo amor de Deus, meus irmãos. O mundo está carecendo de pessoas engajadas, de pessoas que saiam de dentro das quatro paredes de suas casas, de seus templos. Muitos cristãos evitam até o envolvimento político e nem gostam de conversar ou ouvir sobre tal assunto. Eu mesmo como pastor percebo isto. Quando o pastor fala vírus chinês, pronto, olha, não veio mais para ouvir a mensagem do pastor. Temos passado por isto. Quando o pastor fala, olha, pandemia. O pastor também fala sobre pandemia. Quando o pastor fala, olha, a crise mundial, olha, qual foi o prefeito que veio aqui no seu bairro para ver o que é que vocês estão precisando? Qual o vereador que vocês conhecem que durante esses 4 anos foi lá na sua rua de fazer uma visita? Essa aqui é a realidade, meus irmãos. Não temos como ficar alienados a isto. Não somos alienados. Muitos cristãos evitam tais assuntos, mas o exemplo de José nos mostra que a governança justa também faz parte do nosso chamado como povo de Deus aqui na face da terra. Pelo poder e sabedoria do Espírito de Deus, José transformou a situação caótica de uma nação em uma boa situação para todos. Ele não saiu perguntando quem era temente a Deus. Ele não saiu perguntando quem era monoteísta, que adorava só o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão.
num Egito polarizado, com imagens para todos os lados, e contextualizando isso, seria como se estivesse passando em vários centros de macumba, em vários centros espíritas, em várias bocas de fumo, em vários prostíbulos. José não olhou a cor das pessoas, José não olhou a crença das pessoas, José não olhou a faixa do templo das pessoas, José nem perguntou se as pessoas criam ou não criam em Deus. Porque ele não era alienado aos problemas do seu semelhante. Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo. E não especificou se esse próximo é alguém da nossa família, se é alguém da mesma denominação, se é alguém que confabula o mesmo Deus que nós servimos. E diga-se de passagem, não é a política que transforma o cidadão em um criminoso. É o nosso voto que transforma o criminoso em um político. Por isso nossa sociedade chegou aonde nós nos encontramos, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Apontamos os dedos para os políticos, apontamos os dedos para os criminosos, mas quando apontamos o dedo para eles, apontamos 3 para nós. Porque nos omitimos, somos negligentes, ficamos alienados, não nos engajamos, não temos compromisso com a pátria mãe. E será que teremos compromisso com a pátria que nos aguarda, meus irmãos? Não é a política que transforma o cidadão em um criminoso. É o nosso voto que transforma o criminoso em um político. E tem muitos eleitos através do nosso voto ou através da anulação do nosso voto. Pessoas de Deus precisam se engajar e não se alienar. Precisam ser solucionadoras de problemas em tempos de crise. Precisam saber como resgatar o tempo de prosperidade, precisam administrar recursos em tempos de fome, precisam saber contribuir para a prosperidade econômica da sua sociedade e de toda a terra. Pessoas de Deus produzem, fazem campanhas, distribuem alimentos, distribuem agasalhos em tempos de crise, não privam ninguém com base em gênero, ideologia, raça, status social, religião, ou porque essas pessoas se embriagam, porque a gente ajuda, mas elas voltam a beber, voltam a fumar, voltam para as bocas de fumo. Mas pessoas de Deus não olham isto, cumprem seus serviços de forma altruísta, como nos diz a Bíblia. Eu quero particularmente aqui deixar registrado neste vídeo a minha gratidão às irmãs da nossa igreja e aos irmãos engajados conosco desde o início desta pandemia, com os cultos na rua, levantando cestas básicas, fazendo campanha de alimentação, no dia das mães, no dia dos pais. E domingo tive o prazer, o irmão Daniel estava junto comigo, o diácono Daniel, quando ouvi uma outra pessoa dizendo assim: olha, fizemos isso para o dia das mães, fizemos para os pais, e no dia das crianças, temos que também pensar nos filhos, embora todos tomem parte naquela alimentação solidária, no culto da rua. Cumprem seus serviços, conforme nos diz a Bíblia em Efésios 2:10, porque somos obra das mãos de Deus, criados em Cristo Jesus, para fazer boas obras, que Deus preparou de antemão para nós fazermos. Como disse Spurgeon, para quem não sabe, foi um pastor batista, um inglês, no século XIX, já naquele tempo, considerado o príncipe dos pregadores. Spurgeon disse: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Porque nós nos alienamos, muitas vezes. Por isso que muita gente está sendo enganada com um evangelho que não é o nosso evangelho. Com um Cristo que não é o nosso Cristo.
E quando quando discutimos política, nós achamos que isso não é assunto nosso. Conclusão: o Egito de hoje, que é o mundo em que vivemos, precisa de pessoas como José, pessoas com influência na sua esfera social, mas maximizando seus talentos, além das 4 paredes de suas casas e de seus templos, para a produção do bem comum em tempos de crise global. Eu tenho dito aqui na Igreja Batista Nova Brasília que nós devemos nos compenetrar nesta missão, que de repente Deus permitiu esta pandemia. Se não foi plano dele, eu não posso dizer, o tempo há de confirmar. Porque pelo menos aqui a nível de Igreja Batista Nova Brasília, ficamos impedidos por conta do isolamento social, por conta da quarentena, até os templos ficaram impedidos de serem abertos. Passamos um domingo sem ter o culto, além de 2 quartas-feiras. E aquilo já está me incomodando em casa. Eu, pastor, não é porque eu sou melhor do que ninguém não, mas eu, pastor, eu vendo pessoas andando na rua, eu vendo pessoas em fila de banco, eu encontrando pessoas dentro do supermercado, pessoas andando dentro do carro com aplicativo, carro de aplicativo, pessoas indo nas padarias, nas farmácias. E eu pensei assim, o que vai me impedir de estar na rua pregando com o Anselmo cantando? E eu cheguei para o Anselmo, domingo a gente vai para a rua. Só nós 2, se for o caso. Mas vamos cantar e vamos pregar para aquelas pessoas que estão na rua. A palavra de Deus não está em cadeia. Não há decreto municipal, nem decreto estadual, nem decreto federal, nem decreto mundial que possa colocar a palavra de Deus em cadeia. E nós começamos a ver que esta pandemia, ou este isolamento social, ou esses decretos, conforme eu acabei de mencionar, nos incitaram a irmos para a rua, para fazermos os nossos cultos na rua, com a comunidade aqui de Nova Brasília, e pessoas até de outros bairros, e os moradores de rua também ouvirem a palavra de Deus, e estarem conosco nos cultos de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, meus irmãos, Deus pode ter permitido isto para que nós pudéssemos sair das 4 paredes e colocarmos em prática todo este potencial que Deus tem colocado em nossos corações. E assim muitas igrejas, muitos pastores também estão neste propósito. Que o mundo olhe para a igreja e os seus faraós reconheçam aquilo que Faraó interrogou, mas afirmando sobre José ao mesmo tempo. Podemos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Que a igreja de hoje responda como Isaías, porque a resposta de José foi com a mesma atitude que nós encontramos em Isaías, no capítulo 6, versículo 8. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que esta seja a resposta de todos nós, porque Deus conta conosco. O mundo precisa de agentes de mudança em tempo de crise. Pessoas visionárias, pessoas íntegras, pessoas competentes, pessoas engajadas, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe a todos, e o Ministério de Louvor há de nos ministrar neste cântico. O Senhor nos chamou para sonharmos os sonhos de Deus. Assim como Ele chamou José, Ele também chama a cada um de nós. Os sonhos de Deus. Se tentaram matar o
os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos agradecer aos irmãos aqui presentes, a cada um que conosco também participou e ainda continua nestes últimos momentos. Nós vamos orar e vou pedir à nossa irmã Edneia que esteja aqui ao microfone. E você em casa, você aonde estiver agora nesta hora, eleve o seu pensamento para Deus. Coloque aquilo que está no seu coração, na sua mente, a sua gratidão, o seu pedido,
a sua necessidade, seja por sua vida, pela vida de outra pessoa, mesmo que ela não esteja sabendo que você está orando por ela, mas coloque o nome dessa pessoa, dê um nome à sua causa, mas se você não tiver como definir, descrever a situação, coloque o seu coração diante do Senhor. Assim também como os irmãos que estão aqui presentes, querendo tomar parte nesta oração, podem vir aqui à frente também para este momento final do nosso culto. A irmã Edneia vai orar agora. Pai de amor, nós te agradecemos por mais um dia, por podermos estar na tua presença, ó Deus, e derramarmos o nosso coração diante do teu altar, ó Deus, porque sabemos que só tu tens as respostas para as nossas orações, ó Deus. Por isso te pedimos que o Senhor vá de encontro, ó Senhor, às nossas necessidades, ó Deus, porque tu sabes o que é melhor para nós e a tua vontade é perfeita, ó Deus. Colocamos, Senhor, em tuas mãos os irmãos que estão, ó Deus, colocando diante de ti os seus pedidos de oração, ó Deus. Atenda de acordo com a tua vontade, ó Deus. Abençoe, Senhor, aqueles que precisam de cura e aqueles que precisam, Senhor, de saúde para os seus entes queridos, ó Deus. Mas principalmente, ó Deus, derrama a tua graça e a tua cura espiritual, Pai, diante deste povo que tanto necessita de ti, ó Deus. Que possamos derramar os nossos corações, nos humilharmos diante de ti, Senhor, para que o Senhor derrame dos céus bênçãos sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, que como o pastor disse na mensagem, nós possamos ser comprometidos contigo, ó Deus, para que juntos possamos sonhar e vivermos dias melhores, ó Deus. Senhor, nós sabemos que muitas dificuldades temos passado, ó Deus, mas que possamos aprender a confiar em Ti, que possamos, Senhor, nos derramar, nos colocar diante de Ti e sabermos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, ó Deus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus, e sabemos que nós somos pecadores e imperfeitos, mas que nós possamos ser transformados pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos também, Senhor, com os nossos irmãos que têm colocado diante do Teu altar a gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e sabemos que muito mais o Senhor irá fazer. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. É essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus sobre a face da terra. Amém, Senhor.